Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a questão debatido debate, né? Debatido debate, por quê? Porque é muito debatido, muito aguardado, julgamento do tema 986 do STJ. Ou seja, hoje nós vamos conversar sobre a questão da incidência ou não do ICMS sobre as tarifas de TUSTE e TUSDE nas contas de energia elétrica. Cabe ou não a incidência do ICMS sobre essas tarifas na hora de cobrar a energia elétrica? Ou seja, qual que é o objeto dessa tese? Nós temos por objeto conseguir a restituição de todo o ICMS pago indevidamente sobre as tarifas de TUSTE e TUSDE nas contas de energia elétrica. Primeiro ponto muito importante, anota aí. Esta tese cabe tanto para pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Basta que você identifique nas faturas de energia elétrica que essas pessoas, físicas ou jurídicas, estão recolhendo ICMS não só sobre o consumo de energia elétrica, mas também utilizando como base de cálculo as tarifas de TUSTE e TUSDE, ok? Dia 13 de setembro começou o julgamento deste tema, que é o tema 986, que estava sobrestado há muito tempo aguardando o julgamento. Ou seja, tema repetitivo 986 do STJ. Pois bem, o que aconteceu ontem? Começou o julgamento e foi adiado. Ainda não temos pauta de um novo julgamento. Qual que é a grande vantagem? A pessoa falou, poxa, foi adiado, mas que maravilha que foi adiado. Sabe por quê? Apesar de estar todo mundo muito ansioso com a decisão para saber o que vai acontecer com essa tese, se realmente ela vai vingar, se realmente o STJ vai dar provimento, né, a esse tema, dando direito à restituição a todos os contribuintes que estão com os processos sobrestados e aguardando julgamento, pense pelo lado positivo. Todo mundo que não fez prospecção de clientes de pessoas físicas ou jurídicas tem tempo ainda para correr atrás e procurar esses possíveis clientes para você entrar com essa demanda de reclamação de restituição tributária. Por que ontem o pessoal estava acelerando e querendo entrar logo, né, antes do julgamento? Porque, inclusive, eu disse para os meus mentorados, e tinham alguns correndo muito por conta disso ontem, existe sempre um grande risco quando a gente vai ajuizar uma demanda e a modulação dos efeitos da decisão. E daí o que acontece? Quando isso acontece, ela pode modular dando direito para o direito de restituição apenas para aqueles contribuintes que haveriam ajuizado a demanda até o julgamento. E aí que era o risco. Isso pode obrigatoriamente acontecer? Não. Mas ultimamente, STJ e STF estão gostando por demais de modular os efeitos das decisões, restringindo o direito dos contribuintes à restituição. Então, olha só, o que acontece? Vamos lá. Dá para ajuizar essa ação ainda? Só não dá como deve, tá? Qual que é o cerne da questão? O que envolve a discussão? Vamos voltar lá na origem da tese, tá? Para quem nunca ouviu dessa tese, eu vou começar agora, presta atenção. Ela é muito simples, na verdade, tá? Quando a energia elétrica, quando ela é produzida lá na hidrelétrica, ela tem que ser distribuída até chegar nos pontos de distribuição, para que, por sua vez, vão chegar nas indústrias e nas casas. Então, o que acontece nesse meio tempo, para que isso aconteça? Esse custo operacional de cabeamento, de fio, de toda a estrutura para distribuir essa energia elétrica, desde que ela vem lá, como eu disse, lá dos canais de transmissão, elas têm um custo, e esse custo é cobrado nas contas de energia elétrica através dessas tarifas que se chamam TUSTE, tarifa de distribuição, e tarifa de condução, tá? Então, a TUSTE e TUSDE. Pois bem, isso é custo, certo? E isso vai na conta das pessoas. Isso eu consigo brigar para não pagar? Não. As contas são obrigatoriamente, todo mundo vai pagar, embutido no preço da sua energia elétrica, vai pagar a TUST e a TUST, tá? Tarifas de concessão, tarifas que fazem o reembolso para custear essa distribuição da energia elétrica. Pois bem, segura essa informação. O que acontece? Além na conta, quando você pega as suas contas, além dessas tarifas,
existe também a incidência de ICMS, que é o imposto estadual, né? Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que está previsto na Constituição, no artigo 155 da Constituição Federal, que é de competência dos estados. Só que, além de circulação de mercadorias e serviços, esse ICMS também incide sobre o consumo de energia elétrica, e isso está disposto no artigo 2º da Lei Complementar da Lei Candir, que é a lei que regulamenta o ICMS. Pois bem, então esse ICMS é devido? Sim, o ICMS é devido em cima da conta de energia elétrica, sobre a energia elétrica consumida. Qual que é o percentual do ICMS que incide sobre a energia elétrica consumida? Ele é variável, de um estado para o outro ele varia. Na grande maioria é 25%, mas é importante que você pegue a sua conta e dê uma olhadinha quanto é que está o ICMS que está sendo cobrado, tá? Se é 17, 18, 25, enfim, cada estado regulamenta qual será a alíquota que vai incidir. Pois bem, o que acontece? Quando você pega a conta de energia elétrica, você vai identificar que esse consumidor, esse contribuinte, pessoa física ou jurídica, ele pagou energia elétrica lá de X kWh. Sobre este consumo é que vai incidir essa alíquota de ICMS, 25, 18, não importa o quanto. Só que qual que é o equívoco e aí que começa a questão da tese? Se o ICMS só deve incidir sobre a energia elétrica consumida, sobre X horas quilowatts-horas, que vai dar X valor em dinheiro, por exemplo, pegar uma conta que eu tô com ela aberta aqui. A pessoa gastou 547,17 reais, tá? Que é a base de cálculo. E ela gastou aqui 1.318 kWh. Então, o que acontece? Deveria incidir o ICMS somente sobre os 547,17, mas não. Na conta, quando vai incidir o ICMS sobre o valor consumido de energia elétrica, na base de cálculo, para quem já me segue aqui, para quem já é meu aluno, que está acostumado, o que eu falo que é base de cálculo? A pizza, né? Por que pizza? Pizza é o valor total sobre o qual incide a alíquota do tributo. Então, a minha base de cálculo, o meu valor, a minha pizza sobre o qual vai incidir o ICMS na minha conta de energia elétrica, é o número de quilowatts-horas, que é o total de consumo em dinheiro. Quando incide na conta de energia elétrica, que deveria incidir só sobre a energia elétrica, ao contrário disso, dentro desta base de cálculo, dentro desta pizza, eles recheiam a base de cálculo também com a tarifa TUSTE e TUSDE. Então, o que vai acontecer? Ao invés de você estar pagando ICMS só sobre a energia elétrica consumida, você está pagando também sobre as tarifas de TUSTE e TUSDE. E isso é indevido, tá? Não cabe a incidência do ICMS sobre TUSTE e TUSDE apenas sobre a energia elétrica consumida. E aí começa toda a discussão, certo? Começam as demandas. Pois bem, primeiro ponto, em relação à questão das demandas. No meio do caminho, isso estava ok, sem problema nenhum, estavam se discutindo e muitas pessoas estavam ganhando, inclusive, né, essas demandas judiciais. Eis que, quando bateu no STJ, foi julgado, para ser julgado, eles resolveram afetar o tema. O que é afetar o tema? Junta, né? Eles pegam alguns recursos especiais que estão aguardando julgamento e sobrestam os demais feitos da primeira e da segunda instância, aguardando o julgamento definitivo do STJ. Por quê? Para não haver contrariedade de decisão do STJ para as decisões de primeira e segunda instância. Por isso, então, que o STJ, ao recepcionar este tema, transformou ele em tema repetitivo número 986 e sobressou os feitos. E era este tema, então, que estava sendo julgado ontem e que, como eu disse inicialmente, foi adiado o julgamento, ainda sem pauta prevista para prosseguimento do julgamento. O que acontece? Quando incide o ICMS, que a gente considera como mercadoria, porque o ICMS vai incidir sobre a mercadoria, que nesse caso é a energia elétrica, a gente vai ter que demandar judicialmente requerendo o quê? Primeiro, uma liminar para que imediatamente pare de incidir o ICMS sobre TUSTE e TUSDE. E lembrando um detalhe, quando você pega a conta de energia elétrica, quem cobra, quem faz a cobrança, não é a Secretaria da Fazenda do Estado. Quem faz é uma concessionária de energia elétrica, certo? Então, nessa conta de energia elétrica, o que acontece? Nessa conta, quem está cobrando, na verdade, ICMS, TUSDE e todas as demais tarifas, é a concessionária que, por sua vez, vai repassar ao fisco estadual, porque ela retém do contribuinte e repassa.
Pois bem, quando você ajuiza a medida judicial, você tem que requerer uma liminar, se for mandado de segurança, ou se for uma ação declaratória, uma tutela provisória de urgência, para que imediatamente o juiz conceda esta medida provisória para suspender a cobrança do ICMS sobre a TUST e a TUSD, para que a partir daí até o julgamento final do processo, o seu contribuinte, o seu cliente, o autor, né, ou o impetrante não tenha prejuízo ainda maior. Qual o prejuízo ainda maior? Continuar até o término do processo recolhendo indevidamente o ICMS sobre TUST e TUSD. Segura essa informação que já já eu vou voltar para a questão do tipo de demanda que você tem que optar na hora de fazer esse tipo de recuperação tributária. No decurso dessas ações ajuizadas, que já vem de longa data isso sendo discutido, houve uma alteração na Lei Candir, certo? Na lei que regulamenta o ICMS. O que aconteceu? Essa lei foi alterada e ela trouxe a ideia de que, na verdade, o ICMS não poderia mesmo incidir sobre TUST e TUSD, tá? Até então, quando a gente falava da Lei Complementar Candir, a gente dizia o quê, tá? Que é a Lei Complementar número 87, anota aí, Lei Complementar número 87 de 96 e a Lei Candir, que regulamenta o ICMS e teve diversas alterações já, por outras leis complementares. A última alteração dessa lei complementar, que foi em junho de 2022, ela trouxe a Lei Complementar 194, trouxe a alteração desse artigo 2º, que passou a prever da seguinte forma, olha o que aconteceu. O imposto não incide, artigo 3º da Lei Complementar Candir, alterado pela Lei Complementar 194. O imposto não incide sobre, inciso 10, serviços de transmissão e distribuição de encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, ou seja, não incide sobre tarifas de transmissão e distribuição, TUST e TUSD, ok? Daí todo mundo falou o seguinte, bom, agora a tese morreu, não tem mais o que fazer, porque afinal de contas, a partir de agora, a própria lei do ICMS reconhece que não cabe a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD. Para lá, são duas situações diferentes, tá? Muita coisa aconteceu depois disso. Mas pensem bem, até que seja alterada a Lei Complementar 87, até que a Lei Complementar 194 venha e diga realmente não incide ICMS sobre TUST e TUSD, todo mundo que pagou até junho de 2022, que foi quando houve a alteração da lei, todo mundo que pagou, continuou pagando, pagou por esse período de forma indevida. Se pagou de forma indevida por todo este período, o que acontece? Todo o passado que ele fez pagamento dos últimos 5 anos, que foram pagos indevidamente do ajuizamento da ação, tem direito à restituição, tá? Então, assim, antes da Lei Complementar 194, que fez a previsão que não cabia mais a incidência da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS, todo mundo tem direito à restituição da mesma forma, ou seja, dá ensejo à discussão desde que esteja no prazo prescricional dos últimos 5 anos, ok? Segundo ponto, em relação à Lei Complementar 194, que disse então que o ICMS não poderia incidir sobre TUST e TUSD, ou seja, não poderia compor a base de cálculo. Quando isso aconteceu, isso ia gerar um enorme impacto, né, para todos os estados, porque a própria lei já estancou a cobrança, então os estados não poderiam mais receber ICMS sobre essas tarifas. Claro que não ia ficar assim, né? Estava muito bom para ser verdade para os contribuintes. Os estados se organizaram e entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade de número 7195, ok? Pedindo uma liminar para suspender os efeitos deste artigo que teria, então, impedido a cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD. Ou seja, essa liminar para suspender os efeitos do artigo 2º da Lei Complementar 194 e do artigo 3º, inciso 10, que foi o que eu acabei de mencionar, que faz a previsão que o ICMS não deveria incidir sobre TUST e TUSD. Pois bem, infelizmente, né, o ministro Luiz Fux concedeu essa liminar e hoje, ainda não foi julgado definitivamente, hoje está valendo a cobrança do ICMS sobre TUST e TUSD. Ou seja, retroagimos, né? Por quê? Com a suspensão, com a liminar concedida na ação direta de inconstitucionalidade, apesar da Lei Complementar 194 estar vigente, está com efeito suspenso por conta dessa liminar da ADI 7195 de 2022, tá? Então, assim, voltando agora para o que está acontecendo agora.
Quais são as opções que nós, contribuintes, que nós, tributaristas, temos, certo? A opção é o seguinte, é demandar judicialmente, ajuizar medida judicial, para nós pedirmos exatamente a suspensão dessa cobrança, uma vez que ela voltou a ficar ativa, já que a lei que tinha suspendido, né, que tinha impedido essa cobrança, tá com a liminar, ou seja, tá sem efeito nenhum. Portanto, todos os contribuintes hoje que pagam energia elétrica, não vou dizer todos, mas na grande maioria, você tem que olhar a conta, tá? Antes de dizer isso para o seu cliente, pegue as contas do cliente para dar uma olhadinha. Se você encontrar lá TUST e TUSD, às vezes você vai encontrar só TUST ou só TUSD. Ou você não vai encontrar escrito TUST ou TUSD. Você vai encontrar tarifa de transmissão e tarifa de distribuição. É a mesma coisa, tá? Só que ao invés de abreviar, eles estão colocando por extenso. Se tiver isso e tiver incidência do ICMS sobre essa base, sobre TUST e TUSD, o seu cliente tem direito a não recolher mais o ICMS daqui para frente de forma indevida e tem direito à restituição dos últimos 5 anos. Por que dos últimos 5 anos? Do pagamento do tributo indevido, o contribuinte tem sempre os últimos 5 anos para restituir, tá? Pagou, tenho 5 anos para restituir. Paguei, 5 anos para restituir, certo? Isso está no Código Tributário Nacional, artigo 65, artigo 68 do CTN, Código Tributário Nacional, ok? Portanto, quem não ajuizou a ação ainda, deve ajuizar, deve distribuir, requerer a liminar se for MS, tutela provisória se for ação declaratória, requerer a repetição do indébito dos últimos 5 anos. E aguardar o julgamento do tema 986, porque no momento que você distribuir a ação, o juiz de primeiro grau vai sobrestar o feito. Se ele disser que ele não pode conceder a liminar ou a tutela, ele pode sim, tá? O CPC prevê que mesmo para medidas que estão aguardando julgamento pelo STJ ou pelo STF, que estão lá sobrestados por conta de ausência de julgamento, aguardando julgamento de tema repetitivo, eles podem sim analisar a medida liminar ou a tutela provisória. Vão conceder ou não, e depois disso vão sobrestar o feito, aguardando o julgamento do tema 986 no STJ. Professora, mas então por que eu vou entrar com o processo agora? Por que eu não aguardo o julgamento do tema 986, né, para saber se realmente essa tese vai dar certo? Olhem só. Primeiro, do julgamento, como eu disse antes, pode haver a modulação dos efeitos da decisão. Eles podem restringir, modular os efeitos para ter direito à restituição só quem já estava com a ação ajuizada. Isso é possível de acontecer. Então, assim, é imediatamente necessário que você já ajuize a ação. Outro motivo para você já ajuizar a ação. Quando você demora para ajuizar, cada período, cada mês que você pagou a maior, prescreve o direito de restituição do passado. Então, quanto mais tempo você demora para fazer o ajuizamento da ação, mais períodos do passado você também perde, porque prescreve o direito de restituição. Então, você continua perdendo o passado de restituir e o presente, seu cliente continua pagando indevidamente. Então, ele tem prejuízo duplo. Ele perde o passado e ele permanece pagando indevidamente o presente e continuar pagando indevidamente o futuro. Então, imediatamente, para ontem, você tem sim que ajuizar essa ação. Agora um ponto, tá? Isso eu conversei muito com os meus mentorados ontem. E o que acontece? Né, Vanessa? Que a gente conversou bastante sobre isso ontem. A dúvida, eu impetro o mandado de segurança ou eu entro com uma ação declaratória? Por quê? Ação declaratória, eu tenho risco de sucumbência. Como eu não sei ainda o julgamento do tema 986, o que vai dar, se eu ajuizo a ação declaratória, eu tenho risco de sucumbência, se caso o STJ dê pau. Mas eu tenho precedentes lá do próprio STJ que estão sendo favoráveis ao contribuinte, certo? Qual que é o problema? Sucumbência, se for ação declaratória. Qual que é a vantagem da ação declaratória? Por meio de ação declaratória, você pede o direito de restituição dos últimos 5 anos de duas formas. Você pode restituir em precatório, que é em dinheiro, ou por via de compensação. Quando você utiliza o tributo que você vai restituir, que é o ICMS, para compensar com o ICMS que esse contribuinte paga. Só que daí tem um detalhe. Não é todo contribuinte que paga ICMS. Se você tem uma pessoa física, ele não paga ICMS para outras coisas. Ele paga na compra e venda, mas ele não tem com o que se creditar, ele não tem com o que compensar. Então, no caso das pessoas físicas, se você entrar com uma ação declaratória, você vai conseguir a restituição através de precatório, através de dinheiro, porque não tem como fazer compensação tributária. E daí, eu tenho visto alguns tributaristas alegando isso, falando o seguinte, mas só um pouquinho.
Por que não entra com mandado de segurança, então, que não tem risco de sucumbência? Sabe por quê que o mandado de segurança aqui é bom e é ruim? Ele é ótimo por não ter sucumbência. E pensando que eu ainda não tive posicionamento final do STJ, a grande vantagem do MS seria que eu não tenho sucumbência e não tenho risco, caso a gente venha a perder no futuro em função do julgamento desse tema 986. Mas sabe o que acontece com a restituição no passado? Não cabe restituição em dinheiro através de mandado de segurança. E daí eu pergunto, essas pessoas físicas que não têm como se compensar de ICMS, vão restituir como esse ICMS dos últimos 5 anos, se não cabe através de ICMS restituição em dinheiro? Existem decisões hoje, tramitando judiciais, que alguns juízes de primeira instância e alguns tribunais em segundo grau estão concedendo o direito da restituição via mandado de segurança através de dinheiro, de precatório. Existem decisões. Se vocês procurarem, vocês vão identificar. Só que ontem eu dei uma boa pesquisada no STJ, que é quem ao final decide isso, e tem decisões recentíssimas, agora de agosto, finalzinho de agosto, dizendo que mandado de segurança para a repetição do indébito só é cabível através de compensação, que não cabe restituição via precatório através de mandado de segurança. Então, muito cuidado com as escolhas de vocês. Se você tem uma pessoa física que não tem com que compensar ICMS e você escolheu o mandado de segurança e pedir a restituição através de precatório no seu processo, pode ser que você ganhe na primeira instância, na segunda instância, mas se lá na frente o STJ mantiver esse posicionamento deles, o que está acontecendo? Automaticamente você não vai conseguir restituir. O único benefício que você vai ter para o seu cliente é que ele não vai pagar mais daqui para frente. Agora, o passado dos últimos 5 anos, que é onde vem o dinheiro, que foi o que você prometeu para o cliente, não vai acontecer. Então, professora, mas eu já vi decisões que são favoráveis e que concedem direito à restituição via ICMS. Eu também já vi. E tem. Mas deixe ciente o cliente que existe um risco. Se você tentar fazer isso, lá na frente o STJ pode derrubar. Porque se o STJ mantiver o posicionamento que ele está tendo hoje, que não cabe restituição através de mandado de segurança por meio de precatório, mas somente por compensação, você se ferrou lá na frente. Vai ficar sem restituição, você não vai ter o que dizer para o cliente. E daí sim, não temos alternativa. Somos obrigados a entrar com uma ação declaratória para a pessoa física, porque na ação declaratória eu consigo optar na restituição pelos últimos 5 anos, tanto por compensação como por restituição através de precatório. Agora, se o meu cliente for pessoa jurídica, que é contribuinte de ICMS, que tem como compensar o ICMS, que ele consegue compensar com o ICMS interno, tá? O ICMS normal, de apuração normal, eu posso entrar com mandado de segurança e pedir a restituição via declaração por mandado de segurança e eu vou fazer a compensação. Agora, se ele não for contribuinte de ICMS, uma pessoa jurídica, que eu não tenha com que compensar o ICMS lá na frente, vai acontecer exatamente a mesma coisa da pessoa física, tá? Então, assim, muito cuidado com essa escolha, não é uma escolha fácil, você vai ter que analisar quem é seu cliente, o que ele faz, se realmente ele tem crédito lá na frente, se ele paga ICMS, se ele não paga, se é física, se é jurídica, para saber exatamente qual ação que você vai optar, se mandado de segurança ou se ação declaratória. Ambas têm seus prós e contras, ok? Portanto, gente, mãos à obra, dá para ajuização, é uma ação que tem chance de êxito, sim. 100%, professora, não tem como garantir, né? Infelizmente, de cabeça de juiz, de bolsa de mulher, a gente nunca sabe o que sai lá de dentro. A minha bolsa é um horror. Então, eu sei o que tem lá dentro, então sabe lá Deus, se você meter a mão lá dentro, o que vai sair. Sentença e decisão não é muito diferente disso, tá? Então, muito cuidado, mas vale a pena, sim, você ajuizar a ação. Pode cobrar para ajuizar, ou se não cobrar para ajuizar, cobre um percentual bom na restituição do passado, ou se você vai optar por daqui para frente os benefícios, cobre um percentual também sobre o benefício daqui para frente, se o seu cliente topar, tá bom? Anderson tá fazendo uma pergunta. E aí, meu amigo, quanto tempo? Professora, a compensação de ICMS tem que ser apenas nas faturas de energia futura ou pode ser transacionar com os créditos obtidos? Boa pergunta, Anderson, maravilhosa. Quando a gente fala de compensação, a compensação de ICMS é para quem paga ICMS em outras coisas, tá? E essa compensação, ela é feita de forma administrativa, ou seja, eu faço um processo
de compensação administrativo, onde eu vou utilizar o crédito que eu obtive no processo judicial para pagar o ICMS que eu apurei que o meu cliente tem que pagar lá no seu dia a dia. Então, é um encontro de contas que eu vou fazer. Transitou em julgado, obtive o crédito através da medida judicial, eu vou abrir um processo administrativo de compensação, né, administrativo, para pagar o meu débito. Não é na própria conta de energia elétrica, tá? Porque quem faz a cobrança da conta de energia elétrica é a concessionária. Então, não consigo fazer essa compensação na própria conta de energia elétrica. Por isso que, para eu ter uma compensação administrativa, é necessário que eu consiga um cliente que seja também contribuinte de ICMS, ok? Ó, mais uma pergunta, Vitor Cássio. Salvo engano, o ICMS depois de direito a ingressar com repetição de débito, o problema é que o ônus do cliente. Não, você não tem direito, Cássio, a entrar depois, tá? Existem alguns questionamentos que dizem o seguinte, que depois que você obteve, porque, ó, vamos voltar um pouquinho, tá? Isso é aula de mandado de segurança, certo? O que acontece com o mandado de segurança? O mandado de segurança vai declarar que não existe relação jurídica entre aquele contribuinte e o dever de pagar o tributo. O que seja, então, por consequência, o direito de ser restituído pelo pagamento do tributo que ele pagou a maior. Só que o que acontece? A súmula 213 do STJ fala que quando você declara o direito à restituição, mandado de segurança, declarei o direito à restituição, não declara o direito de restituição. E isso é um erro gravíssimo que os tributaristas cometem. Normalmente, quando o pessoal começa a atuar no tributário, ele fala assim, me dê o direito de restituir através de mandado de segurança. Não cabe restituição através de mandado de segurança, tá? Cabe declarar o direito a restituir. Olhem como é quase a mesma coisa e não é nada a mesma coisa, tá? Isso é muito técnico. Isso é para quem estuda e para quem assiste as minhas lives e para quem assiste minhas aulas. Então preste atenção no que eu tô falando para não fazer bobagem. Mandado de segurança, você pede a declaração do direito de restituir, ok? Com a declaração feita, você vai usar o pedido de restituição através de compensação, que é um processo administrativo. E como eu disse há pouco, quem pede em restituição de precatório, algumas decisões já estão concedendo, mas o STJ entende que não cabe restituição via precatório, mas sim através de compensação por meio de processo administrativo. Portanto, da pergunta do Vitor Cássio, se eu posso pegar a decisão do MS e depois entrar com uma repetição. Existem algumas decisões que tentaram fazer isso. Com a decisão transitada em julgado do mandado de segurança, eu entro com uma outra ação apartada pedindo a repetição em dinheiro. São ações diferentes e o judiciário, o STJ já disse, não cabe, tá? Não posso pegar a decisão do MS e depois entrar com uma ação de repetição apartada, porque o MS me dá ensejo, me dá direito à compensação administrativa, tá? Então não posso fazer isso aí, você vai tomar pau, infelizmente. Não tem muita lógica, né, gente? Assim, por que na declaratória eu posso mandar de segurança? Não, porque são medidas judiciais diferentes, tá? As súmulas já definiram como é que isso funciona, tá, Vitor Cássio? Então, não é uma boa tentativa fazer isso, você vai tomar pau, não tem jeito, já tem decisão contrária a isso, tá bom? Sim, vou deixar salva a live, tá? E depois eu vou subir ela, inclusive, lá no meu canal do YouTube. Quem ainda não me segue no canal do YouTube, gente, me siga lá. É o mesmo, professora Letícia Vogt daqui. Hoje nós temos mais de 200 aulas, tá? Lá no canal do YouTube. Tem conteúdo gratuito para quem quer aprender direito tributário, para quem quer aprender como é que você faz recuperação tributária, a parte toda de o que é tributo, tributos específicos de cada área, empreendedorismo jurídico, tá? Tem muito conteúdo lá, então me siga lá no canal da professora Letícia Vogt no YouTube. Para que você, se você tá agora, se essa live agora estiver no canal do YouTube também, né, me siga aqui no Instagram, que é o @professora Letícia Vogt também. Perguntinha do Anderson. Então o MS seria uma boa estratégia para clientes PJ devido aos altos valores das contas de energia elétrica, consequentemente altos valores de ICMS a compensar sem o risco de sucumbência? Isso, Anderson. Se este cliente que você está mencionando, pessoa jurídica, for contribuinte de ICMS, MS, para poder fazer justamente o quê? A compensação do que você restituir através da compensação do MS, você paga os débitos dele de ICMS na vida normal dele. Mas para isso ele tem que ser contribuinte de ICMS. Se você pegar uma pessoa jurídica
Prestadora de serviço, ela não paga ICMS, ela paga ISS só. E não vai ter com que compensar. Então, o IMS também não vai resolver. Então, esse que é o problema, né? O pessoal fica com muito medo da sucumbência e é um medo real. Dá medo mesmo de sucumbência com esses processos altos, né? Então, assim, só que se você entrar com o IMS, pode ser que lá na frente não vai ter êxito na restituição. Então, é um risco que tem que deixar ciente o cliente do risco, né? De entrar com a declaratória, tem um risco de sucumbência, mas tem a chance de restituir o passado. Agora, isso se não for contribuinte de ICMS. Agora, se for contribuinte de ICMS, vai de ICMS e seja feliz, tá bom? Gente, então assim, mãos à obra, tá? É necessário sim vocês ajuizarem para ontem essa ação, não percam mais tempo, existe sim chance. Não posso garantir que é 100%, né? Façam suas apostas, quem quiser, mas assim, eu tô apostando que tem chance sim de ganhar. Ainda que a gente saiba a instabilidade judiciária que a gente está vivendo hoje, perder a gente não vai, né? Se eu entrar com a ação, pedir a suspensão e tal, eu acho que tem que tentar. Tem que tentar sim, tem que ajuizar esse tipo de medida, certo? E ó, gente, então vou deixar salva a live aqui. Reitero, mais um convite. Quem ainda não segue, tá? MKT Sem Juridiquês. É o meu Instagram da minha mentoria, que quem comanda é o Vini, o outro mentor. MKT, @MKT Sem Juridiquês. É o Instagram que ensina marketing jurídico para advogados sem juridiquês, tá? É toda a metodologia que a gente usa para ensinar os mentorados dentro da mentoria tributária avançada. Ou seja, né? Não é só tributário que a gente ensina na mentoria tributária avançada, muito pelo contrário. Na mentoria tributária avançada, além da prospecção ativa, que sou eu que ensino, que é abordar o cliente, identificar o que ele precisa, o que eu posso oferecer, também ensina o mentorado a trabalhar com a prospecção passiva. Daí nós temos encontros ao vivo com outro mentor que eu vim, que ensina desde o beabá do marketing jurídico, desde fazer um canvas, de como fazer uma postagem, título, perfil, imagem, foto, vídeo, como se postar, tudo. Ele ensina a você a prospectar nas redes sociais, LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, não importa, né, a rede social. É um ponto fortíssimo da mentoria tributária avançada, porque você não precisa comprar um curso de marketing jurídico. A mentoria tributária avançada te ensina a fazer prospecção, porque se você não prospecta, você não consegue atingir seu cliente e assim você não consegue fechar contratos. O nosso objetivo na mentoria tributária avançada, além, né, que é o foco principal, que é te ensinar o tributário, é te ensinar a ganhar dinheiro, é saber chegar no cliente, resolver os teus casos práticos. Os mentorados trazem para dentro da mentoria tributária avançada os seus hot seats. O que é hot seat? É um caso prático que você fechou e não sabe como lidar, não sabe o que dizer, qual o direcionamento, se tem que recorrer, se não tem que recorrer, qual documento pedir, como analisar, como responder para o cliente. É você usando a minha cabeça para resolver o seu problema. Ou seja, eu te ensino a pensar, eu te ensino a resolver os teus casos práticos e você não ter erro no direcionamento do seu processo e ter um atendimento maravilhoso, deixando seu cliente aí feliz da vida por ter te contratado, tá bom? Ó, agora o Anderson tá dizendo, agora meu mestrado vai ser a sua mentoria. Amém, Anderson, tô te esperando na mentoria, né? Não é de hoje, né, que eu tô te esperando. Ó, a Rita, que é minha mentorada, a Rita tá dizendo, a melhor mentoria de tributário. Ô, lindona, obrigada. A Rita não era tributarista, gente, não fazia tributário e hoje já está atuando no tributário. Começou do zero e tá aí, ó, pau na máquina, planejamento tributário médico, tá trabalhando com execução fiscal, já tá prospectando, já tá ganhando dinheiro com isso aí. Fico por aqui, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me mande direct. Se quer saber mais sobre a tese, se quiser saber sobre a mentoria tributária avançada, só me mandar um direct aqui, tá? E não esqueçam de seguir @MKT Sem Juridiquês, que tem várias dicas lá de marketing jurídico tributário. Beijo!